Olá, esse é o curso básico da Confissão de Fé de Westminster e nessa aula estamos no capítulo de número 31, que fala sobre sínodos e os concílios. E a Confissão diz que para melhor governo e maior edificação da Igreja, deverá haver assembleias comumente chamadas de sínodos ou concílios. Em virtude do seu cargo e do poder que Cristo lhes deu para edificação e não para destruição, pertence aos pastores e outros presbíteros das igrejas particulares criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgarem útil para o bem da igreja. Tá? Então, só para mostrar, a igreja presbiteriana é uma igreja conciliar, né? Que ela é feita por meio de concílios, né? E que nesses concílios são compostos por pastores e presbíteros, pessoas eleitas, chamadas por Deus para pastorear, para conduzir, para administrar o rebanho do Senhor, a igreja do Senhor. Tá? Na verdade, pastores são presbíteros, tá? Presbíteros, a palavra significa ancião, né? Que não necessariamente precisa ser alguém mais velho, mas precisa ser alguém experimentado, né? Não pode ser um neófito, não pode ser um novo convertido. Tanto é que Timóteo, né, era um jovem pastor, esse pastor também um presbítero, ah, e, e ele era jovem, né? Paulo fala: ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Pelo contrário, seja padrão dos fiéis no procedimento, na fé, no amor, na pureza. Então, ah, mas existe essa diferenciação, né, entre presbítero e pastor, por quê? Porque a Bíblia fala que dentre os presbíteros que pastoreiam uma igreja, alguns se afadigam no ministério da palavra, tá? Alguns se dedicam mais e esses devem receber honorários, né? Esses devem receber ah, salário pelo seu serviço, pelo seu trabalho, né? Porque eles se dedicam integralmente ao ministério da palavra, ao estudo e à propagação da palavra, e isso para nós são os pastores, né? Que também são presbíteros, e presbíteros devem pastorear a igreja do Senhor, tá? Nesse sentido, presbíteros são pastores, porque eles devem conduzir o rebanho, eles devem alimentar o rebanho, eles devem exortar o rebanho, eles devem participar daquilo que um pastoreio exige. Mas recai sobre o ombro dos pastores a, a instrução da igreja, né, de maneira mais ah, contundente, né? Porque assim, embora o presbítero ele tenha que ser apto a ensinar, né, e todo presbítero tem que ser apto a ensinar, e todo pastor ele também tem que administrar, ele também tem que tomar medidas, ele tem que tomar decisões, né, administrativas em prol da igreja, mas a tarefa principal do pastor é o ensino, né, é a condução doutrinária, teológica da igreja. Tá? Então, a, isso é muito importante porque na igreja presbiteriana a gente fala de presbíteros docentes e presbíteros regentes. O presbítero docente, né, da onde vem a palavra docência, docente é aquele que é o pastor, é aquele que ensina, é aquele que prega, é aquele que é o principal responsável pela área doutrinária e de ensino da igreja. Já os presbíteros regentes são aqueles que regem, são aqueles que administram, são aqueles que governam. Só que embora essa diferenciação seja interessante, seja boa, né, por conta desse critério bíblico de que alguns se afadigam no ministério da palavra e que devem ser tratados de uma maneira diferente, né, porque eles devem receber para isso, etc. Mas, mas isso pode gerar alguma confusão, porque presbíteros regentes eles também pastoreiam, eles também ensinam, eles também exercem a docência, tá? Porque todos precisam ser aptos a ensinar. E o presbítero, que é docente, também rege, também administra, também governa, tá? É só uma questão de ênfases, né?
de que o presbítero docente ele está enfatizando a questão da docência. E aí, por que que isso tem várias implicações, né? Quando a igreja acha, por exemplo, que só o pastor, só o presbítero docente deve aconselhar, deve visitar, deve pastorear, isso está errado. Só ele chama pastor, não significa que só ele deve pastorear. Porque todo presbítero é chamado para pastorear, a ensinar, a cuidar, etc. Todo presbítero, tá? E não é função e o prerrogativa exclusiva, o maior do pastor, o, a, o visitar, o encorajar, o aconselhar, não é. É prerrogativa exclusiva do pastor, ou exclusiva não, ou maior do pastor, o ensinar, o doutrinar, que pode acontecer por meio do aconselhamento, pode acontecer por meio da visitação, pode acontecer por meio de uma aula, de uma palestra, das pregações, da administração dos sacramentos, que isso sim é exclusivo do pastor na igreja presbiteriana, mas não a visitação, não o aconselhamento. Essas coisas devem ser exercidas por todo o concílio, todo o conselho da igreja, que fazem parte os presbíteros docentes, ou o presbítero docente e os presbíteros regentes, tá? Todos devem pastorear, todos devem visitar, todos devem aconselhar e exercer até o ensino da igreja, embora o pastor, que é o presbítero docente, ele ocupe uma função até de supervisão da área doutrinária da igreja, do ensino da igreja, da teologia da igreja, porque ele se dedicou exclusivamente, né, predominantemente para esta função. Tá? Então, isso é bem importante. E quando essas coisas não estão claras, o governo da igreja ele é prejudicado. Tá? Então, a confissão está dizendo que a igreja precisa se reunir entre esses concílios, como é próprio, por exemplo, a gente vê lá no livro de Atos, né, logo depois que Jesus ressurge dos mortos e ele envia o Espírito, a igreja ela já começa a se organizar nesses concílios, né, nessas reuniões da liderança da igreja, seja local ou seja em um aspecto mais, numa abrangência geográfica maior, né? E isso deu para edificação da igreja, tá? Jesus instituiu isso, e pertence justamente aos pastores e presbíteros, que são presbíteros docentes ou regentes, a criar tais reuniões, né? Assembleias, e para o bem da igreja, para decidirem coisas importantes para o bem da igreja. E aqui tem alguns exemplos, né? Sobretudo Atos 15, né? Quando existe o Concílio de Jerusalém para decidir certas coisas importantes, né, daquela igreja do primeiro século. Aos sínodos e concílios compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé, que foi o caso lá de Atos 15, e casos de consciência, determinar regras e disposições para a melhor direção do culto público de Deus e do governo da sua igreja, receber queixas em casos de má administração e autoritariamente decidi-las. Então, tudo isso aqui, os concílios da igreja devem ser responsáveis por fazer, né? E aí, quando eu falo de concílio, tem o concílio menor, que a gente chama de conselho, que é os presbíteros regentes e o presbítero docente, que é o pastor de uma igreja, determinada igreja local. Esse é o conselho, tá? Que toma decisões mais locais. Aí tem o conjunto de igrejas de uma determinada região, a gente tem o presbitério, que é um novo concílio, só que ele exerce jurisdição e a competência dele são as igrejas por ele jurisdicionadas daquela região. Então, por exemplo, os pastores de uma igreja ou o pastor de uma igreja automaticamente fazem parte desse presbitério, desse concílio maior, e um presbítero dos regentes, né, é o presbítero representante da igreja local nesse presbitério. Então, no presbitério vai o pastor, o presbítero docente, mais um presbítero regente representando aquela comunidade local. E nessa reunião, né, nessas reuniões, né, nessas assembleias do presbitério, decide-se coisas e administra-se coisas desse conjunto de igrejas, né? Supervisiona a administração e uma série de coisas, conduz a,
até disciplinas também, né? Quanto a pastores ou quanto a conselhos, né? Então, tem funções próprias do presbitério, que avaliam a saúde financeira da igreja, que avaliam a saúde espiritual da igreja, o crescimento da igreja, e uma série de outras coisas compete a esses sínodos, a- ao presbitério, né? A esse concílio, que é o presbitério, que ele cuida dessas igrejas em uma determinada região. Depois do presbitério, existem os sínodos, que é um outro concílio, só que ele rege a presbitérios, né? Então alguns presbitérios formam um sínodo e ele também cuida de coisas próprias do sínodo. E ainda tem mais um concílio superior a todos esses, que é o Supremo Concílio, que também representantes de então tem representantes das igrejas que vão para o presbitério, aí do presbitério que vão para o sínodo e alguns do sínodo vão para o Supremo Concílio. Na verdade, pessoas de todas as igrejas, né, ou pastores e presbíteros, são nomeados para participarem dessa reunião, que aí acontece com menos frequência, né, que é a do Supremo Concílio, que aí decidem coisas muito particulares também para a saúde de toda a igreja, de toda a denominação. Tá? Então, é assim que a igreja presbiteriana funciona. Ela funciona de maneira representativa e conciliar por meio dessas reuniões que acontecem em diferentes ali dimensões, né, ou categorias ou estágios. Então, aos sínodos e concílios compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé, os casos de consciência, determinar regras e disposições para a melhor direção do culto público de Deus e do governo da sua igreja, receber queixas em caso de má administração e autoritativamente decidi-las. Os seus decretos e decisões sendo consoantes com a palavra de Deus, ou seja, tudo aquilo que o concílio decide, seja a nível de conselho, seja a nível de presbitério, a nível de sínodo, a nível de Supremo Concílio, se estiver de acordo com a palavra de Deus, isso deve ser obedecido com reverência e submissão. Não só pelo seu acordo com a palavra, mas também pela autoridade pelo qual são feitos. Então Deus deu autoridade e competência para esses sínodos, né, ou para esses concílios. Não só pela autoridade que são feitos, visto que essa autoridade é uma ordenação de Deus, designada para isso em sua palavra. Tá? Então Deus instituiu a própria liderança da sua igreja e ele cuidaria da sua igreja por meio da sua liderança. E a confissão continua dizendo que todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais, quer particulares, podem errar. E muitos têm errado. Tá? Então não é infalível, só a palavra de Deus é infalível. Mas os sínodos, os concílios da igreja, a nível de conselho, presbitério, sínodo e supremo concílio, têm errado. Eles, portanto, não devem constituir regra de fé e prática para a igreja, mas podem ser usados como auxílio em uma ou outra coisa. Então a Bíblia continua sendo a única regra de fé e prática, mas isso não tira a importância e o benefício de termos esses sínodos, esses concílios, essas reuniões de pessoas que são representantes da igreja em autarquias superiores para decidirem coisas importantes que dizem respeito à vivência da igreja, né? Os sínodos e concílios não devem discutir nem determinar coisa alguma que não seja eclesiástica. Tá? Então a esfera se limita ao nível à esfera religiosa eclesiástica da igreja. Não devem imiscuir-se dos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição em casos extraordinários ou por conselhos em satisfação de consciência, se o magistrado civil os convidar a fazê-lo. Então ele está dizendo, não pode se confundir o Estado com a igreja, mas em ocasiões específicas, quando eles são chamados a dar algum conselho ou a participar de alguma coisa, eles podem fazê-lo, tá? Mas sempre que havendo cuidado de uma coisa não se misturar com a outra. Tá? Então, esse é o capítulo sobre os sínodos e concílios, né? A maneira como a Igreja Presbiteriana do Brasil acontece. Nós temos uma forma
representativa de governo da igreja, né, que se dá por meio dos presbíteros, é uma forma conciliar. Já outras igrejas funcionam de maneira ou episcopal, tá? Que é quando o pastor ou um líder maior, ele basicamente toma as decisões sozinhos, é como se fosse o dono da igreja. E existe uma forma também que ela é de assembleia, né? Uma forma congregacional, uma forma que a igreja toma todas as decisões de maneira que todos participam, né? Então, na igreja presbiteriana, a igreja elege os seus oficiais, elege diáconos, elege presbíteros, e esses a quem ela elegeu tomam as decisões, né, nessas diferentes autarquias, e para algumas coisas em específicas, a igreja toda é reunida em assembleia, né? Então, por exemplo, para compra ou venda de propriedade de terreno da igreja, para eleição de presbíteros ou diáconos, para quando um pastor precisa ou quer sair, né, é, de um de uma eleição que ele já ganhou na igreja, ele quer sair antes, ele precisa consultar a Assembleia e ele só pode sair por meio de uma aprovação da Assembleia. A Assembleia também escolhe e elege pastores. Então, assim, a Assembleia tem alguns papéis que não podem ser representados pelo Conselho, mas não é tão abundante quanto igrejas que funcionam de maneira congregacional, em que sempre a Assembleia precisa ser reunida para escolher a cor da parede da igreja, para escolher aquilo, aquilo outro, coisas das mais simples às mais complexas, tudo a igreja precisa se reunir e nós não vemos desse jeito, pelo menos ali o próprio exemplo da igreja em Atos demonstra que existia uma liderança que exercia esse chamado, né, esse ministério de administrar a igreja, de cuidar, de pastorear a igreja. Então é a maneira como nós vemos e a maneira como nós funcionamos, tá? O presbítero não é eleito para necessariamente para representar, necessariamente não, de forma alguma, para representar o interesse das pessoas que votaram nele, tá? Então não é do jeito como o Brasil funciona, por exemplo, né? Que a gente vota em pessoas para que elas representem as nossas posturas, as nossas crenças ali, né? Perante o Estado. Mas na igreja não funciona assim. A gente elege segundo a qualificação, tá? O caráter daquela pessoa. Então a gente percebe que aquela pessoa tem um, as qualificações de um presbítero, que Paulo fala lá em Tito, que Paulo fala lá em 1 Timóteo. Então essa pessoa é votada e ela vai tomar decisões ali nos concílios competentes de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a consciência dela, e não de acordo com as pessoas que votaram nela, tá? Não funciona desse jeito. A igreja presbiteriana não tem esse tipo de postura, nem tampouco o conselho da igreja ou os concílios precisam fazer pesquisas, né, perguntando para a igreja tudo o que elas acham. Nós não somos uma igreja congregacional, nós somos uma igreja conciliar que funciona por meio de representantes. Então, às vezes há alguma confusão nesse sentido na igreja presbiteriana, né? A igreja presbiteriana não funciona por meio de um dono, tá? Não tem alguém que gerencia toda a igreja sozinha e também não existe esse negócio de que todo mundo precisa ser consultado para tudo. Nós funcionamos de uma maneira conciliar e é importante que se saiba isso desde o princípio para que nós funcionemos de uma maneira clara e saudável, tá bom? Então, existem muitas outras coisas a serem tratadas sobre o assunto, mas eu creio que isso aqui é o mais essencial. Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo.